Olá, acadêmicos de Psicologia Social e Comunitária 1. Então, a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos dentro daquela proposta que eu expliquei na aula passada, de utilizar vídeo para vocês, quem conseguir acessar quando der, mas é importante assistir o vídeo como um todo, para não ter uma sequência, ver 1, 2, 3 ou 1, 2, dependendo da quantidade de vídeos que forem apresentados. Então, hoje a gente vai falar, está disponível no sistema o slide Psicologia Social e Comunitária. A gente vai definir Psicologia Social e Comunitária. Por isso que a aula passada eu trabalhei com as questões do Pedrinho Guareschi. Então, o material são os slides para auxiliar vocês. Eu vou estar passando cada tópico dos slides e mais algumas outras variáveis, mas o conteúdo também está disponível nos slides. Então, vamos lá. Psicologia Social e Comunitária. Vamos pensar e refletir sobre. O psicólogo tem sido convidado a ocupar novos espaços no cenário nacional. Então é importante destacar que a psicologia, principalmente em momentos como que a gente está passando, o psicólogo, principalmente social comunitário, ele é obrigado a se adaptar ao meio, ao contexto ao qual ele está inserido. Não tem como ele correr disso. Então é importante a gente frisar e pontuar essa variável. Essa nova prática depende de visão de homem e do mundo. Então, o profissional em psicologia social comunitária, ele tem que ter uma visão que existe um homem inserido no mundo, que é um ser social e é um ser comunitário. Assumida e vivida pelos profissionais. Esse profissional tem que assumir essa responsabilidade, tem que ter esse tato de como as situações elas são relacionais, elas são pontuais, elas são cristalizadas. A coisificação do homem ela é negativa. A singularidade subjetiva do indivíduo é fundamental para o profissional em psicologia compreender as relações sociais como premissa básica para a nossa atuação técnico-profissional. Dessa visão, a escolha de instrumentos e aspectos metodológicos da ação ou intervenção são fundamentais. O profissional ele não pode ir pelo, desculpa a palavra, na tora. Ele não pode achar que ele vai chegar e vai fazer acontecer. Tem que ter metodologia, tem que ter técnica, tem que ter compreensão do espaço que você está ocupando, o seu público-alvo e as medidas interventivas que vão potencializar a mudança do ambiente ao qual você está intervindo. Então, dentro da psicologia comunitária, como base social comunitária, nós temos 3 concepções fundantes para a atual psicologia social comunitária. Concepção teórica, produção teórica e aplicação do conhecimento. Não tem como também a gente ver muitos profissionais, principalmente em instituições de ensino superior, que prezam pela lucro e não entendem o entendimento do quanto a qualidade técnico-científica em sala de aula, em cursos, em capacitações é fundamental. Não adianta só ter um currículo e não ter um currículo construído a partir de produções reais. Então, não adianta só ir para a prática, é só estágio. O estágio é importante, as práticas são importantes, mas elas têm que ter um embasamento teórico, uma fundamentação que elucida esse profissional futuro, o atual acadêmico, ele tenha um repertório mínimo para potencializar a sua atuação no campo que a psicologia social comunitária exige. A psicologia social comunitária hoje ocupa mais de 50% do mercado de trabalho no campo do psicólogo. Contudo, às vezes se imagina que é algo simples, que é tranquilo, é chegar lá e fazer ciclo e pronto, acabou. O trabalho clínico, ao meu olhar, ele é bem mais fácil do que o trabalho do psicólogo social comunitário, porque tem uma densidade, uma necessidade. O setting terapêutico ele é muito mais experimental do que experiencial. Já o social comunitário ele é totalmente experiencial. Você não controla todas as variáveis. Então é complicado o campo social comunitário. Não é tão simples, mas é bom, é prazeroso. E tem mercado, e tem demanda. Concepção metodológica, metodologia da pesquisa participante. Na concepção social comunitária, toda pesquisa é participação, toda pesquisa já é ação, é pesquisação. O sujeito participa, ele atua, ele é intervido, ele melhora, ele evolui, ele ressignifica a si e ressignifica o processo quanto à ressignificação do psicoterapeuta social comunitário. Concepção de valores, ética da solidariedade e os direitos humanos.
Cadê situações que não podem, aquilo que eu falei na aula passada, cadê essas situações, cadê isso, cadê aquilo? Então esse buscar os cadês é muito complexo, temos que entender o nosso público, as nossas demandas, a equidade é fundamental nos valores e nos direitos de cada indivíduo, na sua representação, na sua dinamicidade. Então é importante vocês compreenderem essas três concepções, a teórica, que é a base que nos fundamenta, com autores, com pesquisas, a metodológica é você já fazendo e agindo, e você já levantando, intervindo e já levantando dado para numa outra ação, num outro momento já ter atividade, já ter um quadro positivo de intervenção. Concepção de valores, tem que ter a questão ética e tem que respeitar a unicidade do indivíduo. Qual que é o histórico? Como que realmente nasce a psicologia social comunitária? As bases dos Estados Unidos e Inglaterra, bem de premissa após a Segunda Guerra Mundial. Na América Latina, nos Estados Unidos, é um aumento exponencial. Em 1968, a atuação com população carente com cunho assistencial e manipulativo. Então a gente tem que entender que começou errado. Os gestores, as políticas, principalmente nos Estados Unidos, na década de 60, e na América Latina, que a gente vivenciava naquele período várias ditaduras, vários conflitos, premissa de guerra do Vietnã, morte, principalmente do Kennedy nos Estados Unidos, a gente viu o filme lá com o neto dele. Então, era muita manipulação, muito assistencialismo. A psicologia social comunitária, ela nasce, ela é criada aí, só que a gente tem que respeitar e entender. Foi um erro, foi um equívoco, mas necessário para a atual psicologia social comunitária. Nós temos. Quer dizer que não tenha esse equívoco, não se ocorra esse assistencialismo manipulativo ainda? Ocorre. Mas hoje a gente entende e diferencia o que é psicologia social comunitária do que é o processo alienação voltado a voto, voltado à continuidade no poder, voltado à alienação. E nós temos o Paulo Freire como determinante no processo de conscientização. Então, esse entendimento de manipulação muito se utiliza da pedagogia do oprimido, das relações de tensões e conflito que o Paulo Freire destaca. Então, essa primeira parte, esse primeiro vídeo, a gente aponta essas situações. Então, a gente vai dar continuidade no próximo vídeo.